Boa tarde. A justiça francesa constituiu os paparazzi arguidos do processo da morte de Diana. Um juiz de Paris confirmou a acusação de homicídio involuntário e falta de assistência a pessoas em perigo que pesa sobre os fotógrafos detidos a fotografar o carro da princesa. Os fotógrafos ficaram em liberdade condicional, provisória, mas estão proibidos de exercer a sua profissão. Os 7 fotógrafos que perseguiam o carro de Diana e Dodi foram ouvidos um a um toda a tarde neste Tribunal de Paris. Lá dentro, o juiz Hervé Stéphane confirmou a acusação formulada pelo Ministério Público: homicídio involuntário e não assistência a pessoas em perigo. Isto porque, segundo polícias que chegaram ao local pouco depois do acidente, os fotógrafos impediram voluntariamente um bombeiro de prestar assistência às pessoas que estavam dentro do carro, 2 delas ainda vivas. Diz a polícia que os fotógrafos foram virulentos, agressivos e continuaram a tirar fotografias, impedindo um bombeiro de socorrer as vítimas. Se os fotógrafos forem considerados culpados, incorrem em penas de prisão de 3 a 5 anos e multas de 300 a 500 mil francos, entre 900 e 15 mil contos. O magistrado não foi sensível aos argumentos da defesa, que insiste: a culpa foi do condutor. Ele apresentava uma taxa de alcoolemia 3 vezes superior à que é permitida por lei. No caso, 1,5 gramas por litro de sangue, o que é considerado crime. Um escândalo, diz a defesa. On est dans une hypocrisie insupportable. É uma hipocrisia insuportável. Especula-se porque morreu uma princesa. Isto quando o motorista do veículo tinha uma taxa de alcoolemia condenável e que punha em perigo a vida dos outros. É preciso não esquecer isto. Tenta-se fazer crer que os fotógrafos que seguiam o veículo teriam estado na origem do acidente mortal. Isto é escandaloso, na medida em que se abusa da sensibilidade da opinião pública, sobre a qual se exerce uma enorme pressão. É a justiça espetáculo para agradar à opinião pública, afirma outro advogado. É um bode expiatório, possivelmente por causa desta enorme agitação da opinião pública, o que é compreensível. O meu constituinte compreende essa agitação, essa emoção, mas não aceita ser o bode expiatório. Para a família Al-Fayed é condenável o estado do condutor, que tinha o cargo não de motorista, mas de subchefe de segurança do Hotel Ritz em Paris, também propriedade dos Al-Fayed. Mas os fotógrafos, diz o advogado da família, é que são os responsáveis pelo acidente, já que foi por causa das suas perseguições à princesa que o esquema habitual de segurança foi alterado. Os britânicos perguntam-se simplesmente como é que a mãe do futuro rei não tinha segurança própria, não usava cinto e pôde entrar num carro guiado por uma pessoa com excesso de álcool no sangue. Aqui ao meu lado está um dos maiores especialistas em direito penal existentes em Portugal, Daniel Proença de Carvalho. Muito boa tarde. Há 2 acusações neste momento contra os paparazzi. Uma é de homicídio e ferimentos involuntários. O que é que isto significa? Isso significa que a justiça francesa, até este momento, considera que os fotógrafos, ao perseguirem o veículo, agiram de uma forma, com uma conduta que tornou possível ou tornou, porventura, necessário aquele acidente da qual resultou a morte de várias pessoas. Quando tem sido a causa direta do acidente. Eles não terão contribuído, através da sua conduta, por negligência, não voluntariamente, é o que isso significa, mas por negligência, atuaram de forma a provocar ou a contribuir para provocar o acidente. Outra acusação é de que eles faltaram ao dever de assistência a pessoas em perigo. Exatamente. Qual é a explicação desta? Na legislação francesa, como na legislação portuguesa, qualquer cidadão que esteja perante uma situação em que alguém, uma pessoa humana, está numa situação de perigo, tem o dever de auxiliar essa pessoa. Portanto, a omissão desse dever é considerada um crime. Neste caso, os fotógrafos acusados serão, pela justiça francesa, terá considerado a justiça que eles estavam em condições de auxiliar aquelas pessoas a seguir ao acidente e o não fizeram. Mas deixe-me entender, uma das coisas básicas que eu sei que não se deve fazer quando há um acidente é tocar num acidentado. Não se deve fazer, a não ser que se tenha conhecimentos de medicina. O que outra coisa podemos ter feito? Chamado as ambulâncias imediatamente? Prestar auxílio é uma expressão que tem que ser entendida em termos hábeis e segundo as circunstâncias. O que uma pessoa tem a obrigação de fazer é providenciar para
aliviar o sofrimento daquela pessoa e procurar evitar que haja um mal maior. Como? Pois depende das circunstâncias, pode ser chamando imediatamente as autoridades de saúde, pode ser auxiliando a pessoa a libertar-se de uma situação em que ele se encontra penalizante, só mediante as circunstâncias concretas é que se pode dizer como é que se cumpriria aquele dever de auxílio. Muito obrigado, nós voltamos a falar mais daqui a pouco.